Shalom, meus queridos, muito obrigado, Boker Tov, por todos aqueles que estão já acompanhando esse trabalho aqui no canal Fábio Pires. Hoje, dia 5/2, mas a mensagem que nós estamos passando aqui é a mensagem 113 do dia 4/2 que não foi realizado. Boker Tov, Shalom, estamos fazendo então essa transmissão também para o grupo Estudos Origens Hebraicas 2, lá do Telegram. Você que participa conosco pelo Telegram está também acompanhando então essa mensagem que está sendo gravada pelo podcast canal Fábio Pires. Todos aqueles que já têm acompanhado essa programação, a gente agradece muito. Eu agradeço em primeiro lugar sempre ao Eterno, porque o Eterno tem nos feito fazer valer da sua misericórdia. O Eterno nos permite acordar hoje, nos permite falar da sua grande misericórdia. Bendito e exaltado seja o Eterno. Tema de hoje, no estudo número 113, de 4/2, o tema é humildade e autoestima. Mais um texto do Rabat que pode nos ajudar aos que se interessarem por esse trabalho. Por que eu busco textos do Rabat, né? Porque o Rabat tem, para mim, os melhores textos de análise comportamental, de análise espiritual. Eu já peguei também, já resgatei textos cristãos, não tenho problema nenhum em fazer isso, porque o cristianismo também é parte da cultura israelita, da cultura judaica. Se forem pessoas embasadas naquilo que estão colocando, pregadores, pastores, não tenho nenhum tipo de preconceito com relação a isso, e eu acho que também nós não devemos ter. Se estiver embasado na palavra da Adonai e cumprir aquilo, perfeito. Claro que nós cumprimos todos os mandamentos, e você também acompanhou o nosso trabalho recente que nós fizemos na semana passada sobre as duas testemunhas, e acompanhou também o trabalho a respeito do Shabat, que foi colocado aqui. Nós fizemos aqui em 4 partes, né? 4 partes nós fizemos, encerramos o início dessa semana. Você pode nos encontrar nas redes sociais, mais uma vez, como a gente sempre anuncia aqui, desde o dia 13/7 que iniciamos esse trabalho, lá no Instagram, em @fabio73book. Nós não temos feito lives por lá, não temos feito mais as nossas lives aos domingos. Talvez nós voltaremos, né? Vamos convidar novamente o Moré Gleidson Ferreira, Hatikva Ben Avraham, e ele está num momento aí de gap, né? Um hiato aí que ele precisa, realmente pediu para mim, então nós estamos aguardando pacientemente, mas vamos fazer algumas lives sim, vamos voltar a fazer as lives, já faz alguns meses que nós não fazemos, lá no nosso canal, @fabio73book. Você pode também consultar nosso centro de estudos da Torá, @CEET-DERER-ZAHAV, @relacionamentos da Torá, uma página para relacionamentos, para uma vida conjugal, né? Se bem que eu não tenho e não posso ter ainda essa função, né, de conselheiro matrimonial, mas é apenas uma página para reflexões, né? Acho que tem ajudado bastante pessoas também. E a nossa página remodelada, @lições de vida, então cada semana com algumas mensagens de lições de vida para nós, é mais específico, né, para essencialmente para mensagens. A página principal lá do Instagram, @fabio73book, a gente fala de tudo, basicamente, de judaísmo, falamos também sobre os problemas da nova ordem mundial, e nós vamos acirrar as mensagens, irmãos. Eu falei que nós não temos nenhum tipo de comprometimento com a covardia, eu também não tenho nenhum tipo de temor de redes sociais, de censura, essa pataquada toda, essa ladainha que eles estão fazendo. Já fecharam, aí eu não falo sobre política, mas eu vou só comentar, fecharam um grande canal essa semana, um total absurdo. Fica o meu protesto aqui para essa plataforma que eu estou falando e estou usando, de acordo com o artigo 5º da Constituição, eu posso fazer isso. O que eu estou achando estranho é que essas chamadas Big Techs estão fazendo esse tipo de censura para com os canais conservadores, inclusive, que têm o direito deles de fazer
o discurso, assim como os canais de esquerda, da esquerda política, também tem um direito deles. Quer dizer, fica apenas então, agora protesto mesmo, fica apenas então, unilateral. Né, as mensagens da esquerda, dos partidos de esquerda, as mensagens das pessoas que trabalham com essa ideologia nefasta, inclusive, negativa, abominável para o Eterno, tem a sua liberdade garantida. Agora, os outros canais não estão tendo essa liberdade garantida porque estão tomando strikes, estão inclusive sendo aí censurados e retirados. Eu não tenho posição política nenhuma, minha posição política é a Torá, cumprimento de Torá. O cidadão que é a vontade do Eterno, e também nas palavras de Yeshua, eu coloco os dois no mesmo nível, porque Yeshua é a Torá viva. Então, o cidadão que não se preocupa com isso, eu também não tenho preocupação, por isso que eu não perco mais o meu tempo em sentar a cabeça com política, acompanho a situação política do país e do mundo também, porque isso é muito importante para o contexto do que nós conhecemos como a nova ordem mundial, que está aí a todo vapor, mas fica aqui o meu lamento profundamente o que esta plataforma aqui, que eu estou utilizando inclusive, que me dá essa oportunidade de utilizar, está fazendo com os canais conservadores. Isso é uma vergonha, tá, irmãos? É uma vergonha isso, e eu espero realmente que as devidas atitudes sejam tomadas aí para que também seja assegurada o direito de manifestação de livre pensamento, inclusive garantido pelo artigo 5º da Constituição. Até o momento que essas big techs começarem a fuçar, a se intrometer na Constituição, e isso já está começando a acontecer, aí o país vai ficar realmente devastado moralmente, socialmente, politicamente, inclusive espiritualmente. Mas tudo bem, vamos lá, ficou a nossa mensagem. Você pode também nos acessar no Instagram, na Livraria Kedushá, @Livraria Kedushá. Nós temos muitas obras, muitos livros, estamos recebendo pedidos dos irmãos. O Eterno tem já nos abençoado nesse sentido também, e temos um grande prazer em divulgar as nossas obras, temos um grande prazer em divulgar o trabalho que está acontecendo lá aí na Livraria Kedushá, já desde fevereiro, né, de fevereiro de 2019, com um trabalho que nós temos realizado com relação à divulgação das obras dentro do contexto judaico messiânico, do contexto também de obras cristãs que falem sobre restauração, que tem também ajudado a outras pessoas a buscar a chamada restauração. Tá? Então a gente tem lá um pouco mais de 80 obras que podem também ajudar a todos vós no sentido de bênção espiritual, de conhecimento. A leitura é um conhecimento, a leitura é fundamental para o conhecimento, irmãos, e nós temos verdadeiramente um compromisso com a leitura. Por quê? Porque o Eterno requer que nós leiamos as Escrituras. Se você é uma pessoa que serve ao Eterno, que tem feito techuvá e que quer um crescimento espiritual, um aprimoramento espiritual, como você pode se negar a fazer uma coisa tão simples e básica que é a leitura das Sagradas Escrituras? E há pessoas, por incrível que pareça, dentro da Teshuvá, inclusive, que não gostam de ler. Quer dizer, trouxeram esse mau hábito do cristianismo e permanece. Quer dizer, não tem, irmãos, não há como você fazer Teshuvá se você não for atido à leitura. Porque esse é um dos pontos-chave, esse é um dos pilares para que você possa crescer espiritualmente. E as pessoas sobrevivendo de vídeos, né? Muitas vezes virou um vício essa coisa de vídeos de estudo, e não é só isso, irmãos, tá? Existe algo que vem antes, que precede tudo isso, que é o conhecimento bíblico, é o conhecimento escritural e o conhecimento também da Brit Hadashah, né? É importante também que a gente possa destacar que quando você lê um livro, né, você está crescendo espiritualmente, você está se desenvolvendo espiritualmente. Bem, então você tem a Livraria Kedushá no Instagram. Estamos falando de Instagram, tá, queridos? No Twitter, nós ainda estamos no Twitter.
fazemos mensagens de reflexão, deixamos mensagens lá e colocamos também alguns pontos dos nossos pensamentos, anunciamos os nossos trabalhos. Você também está convidado a acompanhar as nossas mensagens. Se você quiser nos escrever um e-mail, escreva-nos para fabio73b@gmail.com. Você pode nos ajudar materialmente, financeiramente, você pode nos ajudar também espiritualmente. Nós precisamos em ambos os sentidos. Agradecemos demais os irmãos que já têm nos ajudado, têm colaborado com esse trabalho, os irmãos que têm, na verdade, reconhecido, né, não a mim, mas reconhecido que a palavra do Eterno tem sido pregada, tem sido colocada, tem sido demonstrada, tem sido exposta, que conceitos que nós precisamos, né, refazer nas nossas vidas precisam acontecer, que essa reflexão para Teshuvá, ela precisa ser uma reflexão muito coesa, precisa ser uma reflexão de todos os dias. Então aqui a gente também coloca isso e trabalha muito na vida dos irmãos, dentro dos nossos grupos, principalmente. Então, se você tem dúvidas, esclarecimentos, se você quiser participar, inclusive, dos nossos serviços de Shabbat, Kabbalat Shabbat na sexta-feira a partir das 20 horas, e no Shabbat das 10 ao meio-dia e das 14 às 17, fazemos um serviço virtual via Skype privado, não abrimos, isso não é público, tá, irmãos? Nós não vamos fazer e não pretendemos fazer nada público. Público você já tem estudos da Torá, estudos das porções da Torá, canais que eu recomendo, Torá em porções, lá organizada para a nossa querida irmã Hadassah Amihai, e também o canal Teshuvá Total, também coordenado lá por nossos queridos e amados irmãos, né? Eu esqueci o nome do coordenador, me perdoe, o coordenador do Teshuvá Total, mas são programas que acontecem aí às sextas-feiras, a partir já, se não me engano, das 18 horas, com a explicação da Parashá. São dois grupos muitíssimo competentes, com pessoas também de igual valor. Bem, o que mais? Se você quiser participar dos nossos grupos, então, de Telegram, agora estamos no Telegram, você pode enviar-nos um e-mail para fabio73b@gmail.com. E nós estamos numa rede social recém-criada, o Gab, em @fabio73b, com mensagens em inglês e português, na qual temos aí mais liberdade nessa plataforma. GAB, Gab. Bem, irmãos, nós vamos trazer um texto interessantíssimo, na verdade, um texto que nos abençoa, e um texto que faça com que nós possamos lembrar das nossas condições. Quais são as nossas condições hoje para fazer um trabalho digno, um trabalho de, como nós falamos no hebraico, de Avodah Hashem, prestar o serviço ao Eterno. Nós fizemos um trabalho no podcast falando sobre humildade, a humildade de Moshe. Hoje nós vamos trazer um conceito mais específico de humildade dentro de um texto interessantíssimo do Rabbad, que fala sobre humildade e autoestima. Nós queremos também deixar abraços para os irmãos. Bendito seja o Eterno, que tem nos ajudado, Baruch Hashem, pela vida de todos os irmãos que têm acompanhado esse trabalho. Eu agradeço demais, lembrando que nós estamos prestigiando ao Eterno. Nós não estamos prestigiando o Fábio Pires, não, tá, irmãos? Eu sou como todos os irmãos, nós somos todos seres humanos, sucintos a erros e acertos, e dentro desta proposta do podcast que nós fazemos, a mensagem é sempre voltada para mim, em primeiro lugar, para a minha correção, para a minha reflexão, e voltada, consequentemente, para todos vós. Então, obrigado aos irmãos que já estão aí acompanhando e têm acompanhado os nossos trabalhos. Peço desculpas por ontem, talvez os irmãos ficaram esperando. Esse trabalho de hoje é relativo ao trabalho de ontem, inclusive. Tá? Deixe o seu like também, compartilhe esse canal com outras pessoas,
compartilhem esse canal com parentes, com amigos. Se você está ainda dentro do cristianismo, compartilhe com os seus irmãos. São mensagens que vão trazer bênçãos espirituais. Compartilhe com o seu líder também, né? O nosso propósito nunca foi de desafiar ou de provocar ou de trazer aqui um ar de arrogância contra os trabalhos que são feitos dentro do cristianismo. Muito pelo contrário, esse canal não demoniza o cristianismo, não tem esse compromisso de destratar ou maltratar os nossos irmãos cristãos, mas nós fazemos críticas, obviamente, a uma doutrina, uma religião que não foi criada por Yeshua e que dizem para você, cristão, que foi iniciada por ele, né? Principalmente dentro do catolicismo. Isso não é verdade, isso não corresponde à verdade. Então aqui nós estamos para tratar a verdade. Eu acho que um dos trabalhos mais contundentes que nós fizemos foi o trabalho sobre o Shabat. Eu realmente senti que eu acho que falou muito ao coração de muitas pessoas. Recebemos algumas mensagens depois. Eu fico muitíssimo contente por isso, porque o Eterno tem clamado aos corações. E detalhe, irmãos, são poucos, e realmente serão poucas as pessoas que farão isso. Eu tenho sabido que, infelizmente, aí, pessoas, teólogos, inclusive, de certos movimentos do cristianismo, têm feito podcasts aí, inclusive desdenhando do Shabat. Eu soube disso recentemente, eu soube disso ontem, desdenhando do Shabat, desdenhando do quarto mandamento. Isso é uma vergonha, desdenhando das leis de Kashrut. Isto é uma vergonha. Cristãos fazendo isso, e cristãos, entre aspas, com muita teologia, né? Então a gente lamenta muito esse tipo de atitude. Isso é um desrespeito à palavra do Eterno. E o tema aqui é sobre humildade. E quando o cristão teólogo, seja de qualquer linha, batista, presbiteriana, seja ele reformista, seja ele de qualquer linha, ele faz um comentário jocoso a respeito das próprias escrituras, por exemplo, desdenhando do Shabat, desdenhando inclusive das leis de Kashrut. Olha, irmãos, eu vou dizer e vou colocar algo aqui com 100% de certeza, e se eu estiver errado, o Eterno vai me mostrar isso. Essas pessoas estão cavando problemas espirituais seríssimos nas suas vidas, por desrespeitar aquilo que está marcado nas Escrituras, principalmente a partir do livro de Shemot, e principalmente contra o Shabat, o dia sagrado do Eterno. Isso é desdenhar da obra da criação. E são pessoas que se dizem teólogas, tá? Pessoas que fazem programas, inclusive, em redes sociais, e pessoas que inclusive dizem que não há problema nenhum em se ouvir música mundana, né? Colocando os seus próprios conceitos, os seus próprios achismos, e com tanta teologia que essas pessoas têm, com tantos estudos que eles fizeram, e agindo principalmente algo que é inaceitável pelo Eterno, agindo com arrogância, e pior, agir com arrogância perante a palavra do Eterno. Eu vou dizer que uma expressão popular, se me permitem, é cavar a própria cova. E ninguém faz isso passando despercebido do Eterno, irmãos. Seria melhor que, mesmo que as pessoas não concordassem, as pessoas dentro do cristianismo, é um conselho que eu passo para vós, que mesmo que você, cristão, não concorde com a guarda do Shabat, não faça jocosidade, não desdenhe, porque você está desdenhando a própria palavra do Eterno. Então essa mensagem é uma mensagem, claro que as pessoas que fizeram esse podcast, que eu soube recentemente, não estão ouvindo aqui, talvez indiretamente outros possam estar ouvindo. Levem essa mensagem para essas pessoas. Não se tira sarro da palavra do Eterno, tá? Tirar sarro na linguagem paulistana é desdenhar, é ser jocoso. Ok, irmãos? Para me entenderem, para que vocês possam me entender muito bem nesse sentido, tá? Então, por que eu estou também comentando e falando sobre isso? Porque nós vamos falar sobre humildade. E uma das definições de humildade, como nós estamos colocando aqui, sendo um ingrediente para um relacionamento de bons resultados para com o Eterno,
uma das definições de humildade, a primeira definição que nós vamos mostrar, é, na verdade, a qualidade de quem é modesto, simples, humilde. É o uso da simplicidade. Dentro de Provérbios, de Mishlei, nós temos aqui, irmãos, um tema muito interessante que está marcado lá em Provérbios 15:33, Mishlei 15:33, que diz: o temor do Senhor ensina a sabedoria e a humildade antecede a honra. Mishlei 15:33, olha que interessante, em saber que nós precisamos reter a humildade e que, lamentavelmente, muitas pessoas, como esse exemplo que eu dei agora, dentro do meio religioso, isso é vergonhoso, na verdade, né? As pessoas não têm se comportado de maneira humilde, né, perante a própria palavra de Adonai. Outro tema que nós temos também, que fala sobre humildade, e é muito bom ressaltar, já dentro de Matitiahu, nas próprias palavras de Mashiach. Bendito seja o Eterno que nos deu a Brit Hadashah, da qual nós possamos fazer agora o uso dela nesse sentido, para conduzir o nosso trabalho. Amém, ve amém. Então, o que nós temos aqui, em Matitiahu, nas próprias palavras de Yeshua: bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Ok, mas se você quer receber a terra por herança, você não pode agir com altivez. Se você quiser receber a terra por herança, você não pode agir com arrogância. Se você quiser receber a terra por herança, você não pode agir com jocosidade. Então o Eterno tem demonstrado, na verdade, através da sua palavra, em tantos e tantos séculos, e ela está aí. A palavra ainda está aí para ser ministrada, para ser reconhecida. A palavra ainda está aí para ser trabalhada. A palavra ainda está aí para ser seguida, para ser preservada. E nós colocamos, né, muitos pontos. Eu acho interessante que as pessoas são jocosas com temas da Bíblia. Isso é seríssimo, é gravíssimo isso com a palavra do Eterno. E elas não se desfazem, elas não rasgam as suas Bíblias, né, jogam, por exemplo, todo o Antigo Testamento, o Tanar, fora. Existem até congregações dentro do cristianismo aí que dizem que não serve nada do que está marcado nas Escrituras, no Antigo Testamento, serve para os dias de hoje. Pois assim, nada serve, todas as menções que são feitas por Yeshua sobre as Escrituras, e todas as menções que são feitas pelos apóstolos, pelos Talmudim, também feitas às Escrituras, então não serve. Então, por exemplo, a Bíblia não serve para essas pessoas. Esse é o grande ponto. Eu chego a basicamente uma conclusão como essa. Esse tema, ele é um tema que é pouco explorado, irmãos. Ele é pouco explorado porque as pessoas querem mais falar sobre altivez, sobre grandes conhecimentos, sobre intelectualidade no conhecimento da palavra, mas não querem falar sobre simplicidade, não querem, não gostam de falar sobre humildade. Então, hoje, nós vivemos aí uma crise no final dos tempos, porque as pessoas têm se comportado de uma forma completamente oposta, né, avessa à vontade do Eterno no que se refere à humildade. Tá? Então esse texto que nós vamos fazer agora da leitura do Rabbad diz assim, e mais uma definição de humildade: a qualidade de quem tem consciência das suas limitações, é a modéstia. Então isso é muito importante. Agir com modéstia, reconhecer no outro em primeiro lugar, não em si mesmo. Isso chama-se humildade, isso chama-se agir com modéstia. Então, o tema lá do texto do Rabbad é um texto feito pelo Rabino Yitzhak Ginsburg. Ele, na verdade, é um famoso
né? Foi, né? Um famoso rabino, trata do sobrenatural, escritor, compositor, fundador do Gal Einai Institute em Israel. Ele diz assim: a cura óbvia para uma autoestima arruinada é redobrar os esforços para espiritualizar a própria vida e realinhar a sua consciência com a alma divina, isto é, a alma que foi criada pelo Eterno. Então nós estamos falando um pouquinho sobre autoestima. Autoestima é aquilo que você pensa de você mesmo. Como está a tua autoestima? Como está aquilo que você pensa sobre você mesmo? Como você vê a você mesmo, né? Então, diz assim o início desse texto: a chave para o aperfeiçoamento do caráter é reconhecer a própria inferioridade existencial. Primeiro ponto da humildade é reconhecer que nós somos inferiores, que nós somos pequenos. Perante ao quê? Perante a quem? Perante a que tipo de situação? Irmãos, tudo isso perante ao Eterno. Reconhecer a nossa inferioridade, reconhecer que tudo aquilo que nos foi concedido se deve ao Eterno. Tudo aquilo que nos foi dado se deve ao Eterno. Que tudo aquilo que nós somos, que tudo aquilo que nós temos, que tudo aquilo que nós fazemos, tudo é da permissão dele, irmãos. Este é o ponto. O que nós precisamos saber também é que hoje nós vivemos um momento de reflexão, né? Um momento do qual nós estamos passando dentro do momento profético, de que as pessoas elas estão realmente carecendo dessa humildade, carecendo desse reconhecimento da sua própria inferioridade, tá? E hoje, irmãos, lamentavelmente, o ser humano ele quer ser o quê? Reconhecido. A gente vê isso pelas redes sociais. O ser humano ele quer ser bem tratado. A gente vê isso pelo entretenimento, pelos grandes milionários, etc, etc, etc. É um culto à personalidade. Tudo que existe, menos a modéstia, menos a simplicidade, menos a humildade. Reconhecer, então, na verdade, a própria inferioridade existencial. Acho que ele começa esse texto assim de uma maneira fantástica. Para ter certeza, a base de todo o serviço divino é o reconhecimento do próprio valor intrínseco. Todo aquele que serve ao Eterno, todo aquele que faz techuvá, todo aquele que é israelita, judeu, ele possui uma alma divina singular, completa, com uma série das mais sublimes e mais nobres habilidades de intelecto e emoção. Isto é, todos nós somos capacitados. O Eterno deu capacidade, irmãos, para todos. Não importa a tua condição. O Eterno te dá uma capacidade hoje para que você possa explorar o que você tem. Tudo que foi feito pelo Eterno nas nossas vidas é bom. E nós temos mente, corpo, nós temos alma, nós temos o espírito, nós temos condições de pensar, condições de sermos aquilo que o Eterno imaginou para nós que nós fôssemos. Esse é o grande ponto. Este fato em si, voltando ao texto, o dota com um potencial e valor inestimáveis. No entanto, a grandeza acarreta grandes expectativas e assim a própria conscientização do nosso notável valor paradoxalmente nos torna dolorosamente conscientes do quanto atraímos. Isso quer dizer, se você tem um sentimento de grandeza por você mesmo, se você acha que tudo aquilo que você faz é maravilhoso, como você é importante, como você é imprescindível, isto é, sem você nada funciona, como você é fundamental para o funcionamento da sociedade. Esse tipo de pensamento, esse tipo de atitude, mesmo, atenção, mesmo que seja uma atitude oculta, mesmo que você não demonstre isso, mas que você pense isso, você já está cometendo algo que é contrário ao preceito da humildade, que é aquilo que o Eterno requer de você. Então, hoje, irmãos, então hoje nós temos uma função, né, a fazer.
nós temos hoje a maneira como nós precisamos realizar é trabalhar a humildade. Bem, de fato, voltando ao texto do Rabino Ginsberg, de fato, quanto mais a pessoa se sintoniza e avalia a nobreza da sua alma divina, mais decai a sua autoestima quando avaliada contra o registro de sua fidelidade a ela. Então é o que nós estamos comentando. Quanto mais a pessoa coloca valor sobre si, quanto mais ele se acha, vamos pôr uma linguagem simples, quanto mais ele se acha o bam, ok? Eu não gosto de usar essa palavra, mas pelo menos os irmãos conseguem entender melhor. Quanto mais ele se acha especial, quanto mais ele explora isso, maior vai ser a sua queda. Poxa, Moura Fábio, a gente não pode se valorizar? Claro que sim. Poxa, a gente não pode achar que nós somos importantes, de repente, na vida de uma pessoa? Sim, mas tudo isso é feito com equilíbrio. E esse equilíbrio fica lá embaixo, tá, irmãos? Por quê? Porque nós temos, infelizmente, dentro de nós mesmos, dentro do nosso Yetzer Hará, um viés, uma direção para que nós nos aviltemos, uma direção para que nós nos achemos aí superiores mais do que nós somos. Então isso é uma chamada do Yetzer Hará, isso é um ponto, né? Isso é um ponto que nós precisamos nos corrigir, tá, irmãos? O rei Davi resume esta humildade quando punido por sua esposa Michal por aparentemente aviltar o ofício de rei dançando publicamente perante a Arca da Aliança, ele declarou: eu sou e sempre serei inferior aos meus próprios olhos. Maravilhoso isso que ele colocou, né? Ele resume esta humildade, também um homem de grande humildade. Davi Hamelech, um homem que tinha grande humildade. Humildade essa que precisa acontecer, que precisa haver no meio do judaísmo messiânico, no meio cristão, péssimos exemplos de lideranças, e nós temos também exemplos duvidosos e negativos de lideranças dentro do nosso meio. Claro que isso não é comparado ao cristianismo, mas nós já estamos tendo exemplos assim, lamentavelmente. Então eu acho que a obrigação nossa, irmãos, sempre é qual? A obrigação nossa é sempre trabalharmos a humildade em nós mesmos. Ninguém precisa ficar, você não precisa falar isso para ninguém. Você não precisa dizer a tua vida inteira do que está acontecendo para as pessoas. Se você tem uma pessoa que você mais confia, Baruch Hashem, é o Eterno que tem que saber os teus problemas. Então, se você acha que você tem se comportado de uma forma negativa, confesse teus pecados ao Eterno. O pior é quando alguém chega e fala para você: irmão, você está se comportando de uma forma negativa. Você está fazendo isso, isso e mais isso. Isso não tem causado uma boa aparência dos teus atos, das tuas atitudes. Então hoje, irmãos, nós temos inclusive essa obrigação de trabalharmos o conceito de humildade. Agora, nós podemos incutir também um problema sério, né? É de nós conhecermos a verdade e nós não a praticarmos. Então, se nós conhecemos essa verdade e não a praticamos, aí nós estamos agindo com uma característica extremamente negativa, que é chamada a hipocrisia. Então, o nosso discurso ele precisa ser condizente com os nossos atos. Esse é o ponto. Então, hoje, nós somos chamados verdadeiramente a sermos humildes, modestos, simples perante o Eterno. Essa é uma das características do povo judeu, tá, irmãos? Toda vez que o povo judeu ele foi espezinhado, ele foi humilhado, ele se mostrou humilde
perante a Kadosh Baruch Hu. Foi assim como escravos no Egito, foi assim também como escravos em Bavel, na Babilônia, foi assim também quando o povo judeu foi perseguido pela Igreja Católica nos guetos italianos, nos guetos espanhóis. Para quem acha que gueto só foi coisa da Segunda Guerra Mundial no nazismo, isso é errado, tá, irmãos? Ou havia guetos em Bolonha, na Itália, havia guetos na Espanha, havia guetos em outras cidades italianas, havia uma opressão da Igreja Católica perante aos judeus. Nós vamos fazer um trabalho sobre isso também. Nós temos muitos trabalhos para serem feitos. Eu comento que eu não coloquei nem 20%, nem 30% dentro dos nossos trabalhos ainda, porque o universo é muito vasto, né, e verdades que as pessoas precisam reconhecer, e verdades que inclusive vão falar dentro do coração do catolicismo, né? O catolicismo hoje é visto como um apoiador dos judeus. Uma boa, irmãos, nunca foi. O catolicismo sempre, a Igreja Católica sempre foi inimiga do judaísmo, inimiga do povo judeu. Se há judeus hoje que fazem aí as suas parcerias, né, com o líder da Santa Sé, isso daí é pura politicagem, isso é pura hipocrisia, inclusive, porque o catolicismo nunca teve interesse em apoiar os judeus, porque nós sabemos a quem o catolicismo representa nesse sentido. Eu estou falando do catolicismo, não estou falando dos católicos, porque há muitos católicos que têm uma consciência, né, bíblica. Então você tem uma consciência escritural bíblica segundo os padrões do Eterno, Baruch Hashem, né? A pessoa só precisaria se retirar desse sistema que não é o sistema da qual ela poderia estar, né? O que a gente tem também dentro desse conceito, né, de que a humildade ela é sempre recompensada pelo Eterno, né? Foi como uma irmã acabou de colocar, eu vou ter que fazer a leitura do que ela colocou: o humilhado será exaltado perante o Eterno, Baruch Hashem. E isso é muito importante, tá? Então o Eterno nos ensina grandes coisas. Mais uma frase interessantíssima que foi colocada por uma irmã aqui, a nossa querida irmã da Dinamarca: cada um considere os outros superiores a si mesmo. Exatamente. Agora, vai falar isso para uma liderança que deveria saber isso? Homens exaltados, homens aviltados, homens que querem sentar nas suas melhores posições, não é? Moshe que teria, na verdade, uma grande tendência a ser exaltado, ele não buscou ser exaltado dentro lá de mais de 1 milhão de pessoas. Muitas pessoas nem o conheciam, irmãos. Dizem os sábios que ele andava pelo povo de Israel, as pessoas nem o conheciam. Quer dizer, ele tinha tudo para ser um homem com um ego lá em cima, mas ele recusou isso. Então, Baruch Hashem, um grande exemplo de um homem muito humilde. Vamos voltar à leitura do texto e voltar também ao anúncio do nosso trabalho aqui hoje no dia 5/2, mas trabalho referente ao dia 4/2. Mensagem número 113 de 4/2, com o tema humildade e autoestima, aqui no podcast canal Fábio Pires. Bem, continuando a leitura do texto do Rabino Ginsberg, humildade e autoestima. O constrangimento essencial de alguém perante o Eterno é que a vasta maioria dos pensamentos e sensações na vida são carentes da divina consciência. A fé judaica afirma que não há espaço sem ele, como está marcado no Talmud, Tikunei Zohar 57, tratado Tikunei Zohar 57, isto é, não há espaço sem o Eterno. Ele ocupa tudo em todos. Sendo que espaço aqui não significa apenas o espaço físico, mas também o espaço psicológico, isto é, o espaço que ocorre nas nossas mentes. Todo o pensamento, atenção agora, muito importante, todo pensamento e sensação ocupam espaço na consciência da pessoa. Nosso propósito na Terra, irmãos, é preencher tal espaço com a conscientização da presença do Eterno. Quando deixamos de fazer isso, o que significa isso? Preencher, ocupar o espaço na Terra com a consciência do Eterno. É fazer a vontade do Eterno. É agirmos com a consciência dele. É aplicarmos aquilo que nós somos feitos.
a imagem e semelhança de Hakadosh Baruch Hu. Se não é preenchido com pensamentos sagrados, ficará por omissão repleta de pensamentos profanos. Quando a pessoa está consciente da própria inferioridade, ela não faz mais exigências aos outros, nem espera receber alguma coisa deles. Sabe que não merece nada. E isso se aplica também ao relacionamento da pessoa com o Eterno. Na mesma medida que alguém cultiva a verdadeira humildade, considerará toda a infinita bondade que o Eterno lhe demonstra no decorrer da sua vida, como não sendo merecida, como está declarado em Terrilim 16:2, que diz: Tu não me deves a bondade que eu recebo. Eu vou repetir, Terrilim 16:2. Tu não me deves a bondade que eu recebo. Que coisa maravilhosa, irmãos. Que bênção maravilhosa. Então nós temos aqui, na verdade, o que? Nós temos o reconhecimento daquilo que Davi Hamelech colocava para o Eterno. Irmãos, é um exemplo que nós precisamos seguir. Tá? Então nós necessitamos seguir aquilo que foi colocado por Davi. Então eu vou repetir aqui, o tema já colocando também para os irmãos. Eu acho que é o destaque principal que nós temos, né? Então, uma frase belíssima, na verdade, de Terrilim 16:2, tu não me deves a bondade que eu recebo. Então, ele não reconhecia em si como merecedor desta bondade. Algo maravilhoso para as nossas vidas. Como é bom saber, irmãos, na verdade, que Davi Hamelech, ele se comportava dessa forma, né? Ele era um homem humilde e nós temos aí grandes exemplos de humildade, como eu falei, Moshe Rabbeinu, e a humildade do próprio rei Davi, né? E em havendo esta humildade de Davi, há inclusive um reconhecimento da grandeza do Eterno, né? Eu creio, irmãos, que em todos os momentos nós temos aí uma oportunidade de estarmos junto com o Eterno através do cumprimento da humildade. Vamos tratar aqui outros temas, né, sobre humildade que estão marcados aqui, inclusive nas Escrituras. Eu vou tentar achar aqui um tema de Provérbios, mais um tema de Provérbios interessantíssimo, que diz assim: a recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. Então, Provérbios 22:4, a recompensa da humildade e do temor de Adonai são a riqueza, a honra e a vida. O que nós temos aprendido, então, ao fazer esse trabalho? Nós temos aprendido que o Eterno, inclusive, ele recompensa aqueles que trabalham com a humildade. Ele recompensa aqueles que têm colocado as suas vidas perante a fazer a sua vontade no que diz respeito à simplicidade e à modéstia. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dividir esse trabalho, e hoje à tarde você pode nos acompanhar, creio que entre 15 e 15h30, estaremos, na verdade, mais uma vez na segunda parte deste trabalho. Eu gosto muito de dividir os trabalhos, acho que isso é importante de ser feito, sobre humildade e autoestima. E, claro, os irmãos terão algumas horas também para fazerem as suas reflexões, os irmãos terão algumas horas para trabalhar no que diz respeito àquilo que nós precisamos fazer, que é deglutir a mensagem, né? Quando nós deglutimos a mensagem, a gente tem aí uma proporção muito grande de já fazer uma mudança. O que o Eterno requer é uma mudança automática. Se você se encontra, se você, na verdade, se identifica com este trabalho, se você precisa fazer uma mudança com relação à sua
modéstia, com relação àquilo que de repente você precisa ser mais simples, usar mais humildade. Isso não é vergonha, não é vergonha para ninguém reconhecer isso. Você pode já fazer uma profunda reflexão e trabalhar essa mudança na sua vida como uma característica emergencial. Nós vamos falar depois, irmãos, sobre a raiva, a fúria, que também nos atrapalha no sentido da humildade. Então, louvado seja o nome do Eterno. Nós vamos voltar então com a segunda parte desse trabalho, na mensagem número 114, aí sim, do dia 5/2, com o tema Humildade e Autoestima, parte 2. O texto que nós lemos, para deixarmos aqui claro e dando os devidos créditos, né, ao Rabino Itzhak Ginsberg, lá da página do Chabad, pt.chabad.org, e é uma página que a gente faz muita referência, e também parabenizamos aos nossos queridos irmãos judeus normativos do Chabad por essas mensagens tão importantes que nos trazem tantas bênçãos e nos trazem inclusive profundas reflexões de vida. Mudança é o que nós precisamos, irmãos. Nós precisamos realizar uma profunda mudança de vida. Um grande abraço a todos vocês que então acompanharam esse nosso trabalho sobre hoje a humildade e a autoestima. Que o Eterno vos abençoe, irmãos, em nome de Yeshua HaMashiach, que o Eterno possa fazer e trazer aí bênçãos sobre a vida dos irmãos. Voltamos hoje à tarde entre 15 e 15h30 do dia 5/2 para continuar esse trabalho. Shalom a todos, que o Eterno vos abençoe nessa manhã.